Olá, que a paz de Deus esteja com você. E hoje eu vou falar sobre um testemunho. Ah, eu tenho aqui no canal, a minha intenção é pregar o evangelho, falar de alguns testemunhos meus, trocar com os irmãos experiências e com pessoas que querem receber a Cristo como seu Salvador. E testemunho é importante porque nos enriquece, né? E eu vou contar um testemunho de um sonho, vou contar como sonho, não como revelação, mas o Senhor tem me tocado para falar, deixar registrado aqui na internet esses meus sonhos. E esse eu já fiz dois. Quem quiser, procurem aí. Não deixe de se inscrever no canal, dar aquele like. Tem um que eu falo sobre minha experiência de sonho da grande tribulação, parte um e parte 2. Uma eu falo sobre minha experiência que eu tive como, quando criança, e a parte 2 eu falo sobre a experiência que eu tive de um sonho de ver o anticristo. E teve até pessoas que escreveram: ah, você não falou quem era o anticristo. E talvez eu não tenha deixado claro, eu não eu vi o rosto dele de forma embaçada, eu não enxergava ele, quem era ele, né? Então eu não conheço, não me foi revelado o anticristo. E como eu falei, eu contei como sonho, não contei como revelação. Como o mesmo que eu vou fazer com esse, com esse depoimento aqui, que é que a palavra de Deus diz que nós devemos contar sonhos como sonhos. Né? E você busca o Senhor, ore o Senhor, creia na palavra do Senhor, mas busque que o Senhor te revele. Né? Não se é verdade, se não é verdade. Eu tô, como eu falei, eu estou contando como sonho e o Senhor tem tocado no meu coração para que eu deixe registrado. Eu estou vindo aqui para deixar registrado. Talvez isso vai servir para ajudar algum irmão, enfim, a resposta de para algum irmão, enfim, eu não sei. E o propósito de Deus a gente nem muitas vezes a gente vem, a gente não sabe, a gente só tem que ser obediente e fazer. E para gravar esse vídeo deu bastante trabalho porque eu separei um dia para fazer, não consegui, separei outro dia, não consegui. Cara, foi uma luta. Ontem eu queria gravar, fiquei doente e hoje eu decidi gravar esse vídeo. Bom, e indo direto ao assunto, espero que a paz de Deus esteja com vocês. E especialmente esse sonho eu tive alguns anos atrás, eu não lembro bem, não sei se foi há 3 anos, há 2 anos atrás, não me recordo bem. Eu comecei a anotar os meus sonhos agora, eu não tinha essa prática, mas ficou bem registrado na minha mente. E o que aconteceu? Um dia eu fui dormir e dormindo ali, o Senhor eu comecei a ter um sonho especificamente. E esse sonho, ele eu apareci tipo num lugar de uma montanha. Eu tava numa montanha e eu via, né? Era muito mato, tinha bastante natureza, assim, né? Ah, e com isso, eu não via nenhuma cidade, eu não vi cidade alguma, mas eu tava ali no monte, ah, e de repente eu vejo uma explosão muito grande. E essa explosão ela formou um cogumelo, né? Um cogumelo de luz, era como se eu estivesse olhando para o sol. Eu lembro muito bem disso. Eu lembro que quando eu olhei para aquela explosão, parecia que literalmente que eu estava olhando para o sol e os meus olhos eles ardiam. E, e aquele cogumelo foi crescendo, 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 crescendo e formou aquela luz, né? Que foi ao mesmo tempo se apagando, mas aquele formato gigantesco. E estava muito longe de mim. E assim era muito grande, era nítido que dava pra ver que era algo muito, 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 muito grande. E, e eu lembro que o sentimento que veio no meu coração era: comece a correr, corra. E, e eu corri, eu comecei a descer montanha e subir os morros, né, tal, tal, e correndo, 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 correndo. E eu sentia, e eu começava assim, olha, primeiro vai vir uma onda, né, você vai vir a explosão, o barulho da explosão, depois você vai vir. Eu via toda a sequência de uma bomba nuclear, né, que é o choque, né,
a explosão nuclear, a radiação, né, se propagando, a chuva, né, a nuvem que vai formar chuva química, radioativa, e essa chuva vai contaminar. E eu falei, eu tenho que correr o máximo possível para procurar um abrigo para que essa chuva não caia sobre mim, porque assim, tá muito longe, mas eu sei que vai vir uma chuva depois. E eu tenho que correr para fugir o máximo possível da radiação. E foi um sonho que, apesar dele ter sido um sonho muito curto, ele foi um sonho muito vívido, ele foi um sonho muito forte. E eu até fiquei assim, puxa vida. Quando eu acordei, né? Eu acordei, cara, eu tava. Eu foi grande porque parecia muito real. Eu sentia o calor da explosão, eu sentia a dificuldade para correr, né? Eu lembro que eu tentei entrar em contato, se eu não me engano, com minha família. Mas foi um sonho muito curto, não foi um sonho que, que era muito. Que passei por muitas etapas ali e tudo mais. Era algo que foi realmente curto e veio um sentimento sobre mim. E se eu não me engano, isso foi muito pouco depois da. Foi pouco antes da guerra da Ucrânia ou no início da guerra da Ucrânia, eu não lembro agora a data, assim. Mas eu acredito que foi antes da guerra da Ucrânia, tá? E eu fiquei extremamente chocado. E aí, eu lembro que eu fui na casa dos meus pais e meu pai tava me trazendo, né? Tinha ido lá, tava voltando, meu pai tava me dando uma carona. E pra me deixar na minha casa. E aí, eu conversando com ele, ele chegou e falou assim: Filho, eu tive um sonho. E esse sonho, ele me pegou muito forte. Eu sonhei com um exército de homens brancos, caras muito brancão mesmo, né? Caucasianos, né? Como se fosse europeu ou norte-americano. E que estavam invadindo o Brasil, loiros, né? Homens loiros, né? Estavam invadindo o Brasil. Um exército muito poderoso estava invadindo o Brasil. E foi um sonho muito vívido, foi um sonho que e ele me contando, né? O sonho dele e tudo mais. E cara, foi exatamente na sequência desse, desse sonho. E, enfim. E aí eu lembro que recentemente eu fui ao monte, fui orar com o irmão. E lá no monte a gente começou a orar e tudo mais. E o irmão teve uma visão. E ele falou que ele não sabia porque ele viu uma grande explosão nuclear, uma grande luz. Ele descreveu exatamente como eu descrevi aqui pra vocês do meu sonho. E o irmão falou: irmão, não sei o que isso significa, mas o Senhor me deu essa visão. E era como se fosse uma resposta ao que, ao que eu tinha passado nesse sonho, né? E me veio novamente esse sonho em mente de forma muito vívida, porque acabei esquecendo por um período, né? E, enfim. E, bom, contexto eu quero contar como sonho e falar com os irmãos, até para não falar uma revelação de Deus e tudo mais, mas Deus me incomodou, né? Eu tenho sentido incômodo em falar isso e registrar isso aqui na internet, porque eu tive essa eu tive essa esse sentimento nas últimas 2 semanas que a gente está vendo aí algumas questões no mundo. E o Senhor me tocou no meu coração, né? De registrar isso aqui, de compartilhar com os irmãos sobre essa situação. E eu, particularmente, eu trabalho com o mercado financeiro, eu conheço um pouco sobre investimentos, sobre a parte econômica do mundo. Eu me ligo muito na geopolítica, nas coisas do mundo, e gosto bastante de escatologia, eu amo escatologia. Estudo sobre a vinda de Cristo, óbvio, pelas minhas experiências com Cristo e pela minha esperança na vinda de Cristo, porque o cristão verdadeiro ele quer a vinda de Cristo acima de todas as coisas. E, cara, eu tenho o Senhor tem me tocado para deixar registrado isso aqui no meu canal. E eu vejo que o mundo está indo para um caminho bem estranho. Pretendo fazer um vídeo específico, né? Não de
falando sobre a parte econômica do mundo, o caos econômico, de forma de como uma especialista no mercado financeiro, né? Não sou um grande especialista, mas assim trabalho há muitos anos com isso e gosto muito de geopolítica. Então assim, quem trabalha com o mercado financeiro precisa estar atento com a geopolítica, e isso faz parte, né, do nosso trabalho. Ah, e eu até escrevi um artigo que eu não publiquei, mas talvez eu pretenda publicar, sobre a Terceira Guerra Mundial, que a Terceira Guerra Mundial já está ocorrendo já há alguns anos, né? E a gente está maquiando isso, as pessoas estão maquiando isso, a mídia tem maquiado. Então, para mim, a minha análise geopolítica e minha análise financeira é que a Terceira Guerra já começou desde o Covid, né? Desde a época do Covid. Então, a gente está numa escala, uh, e enfim. Mas o intuito não é assustar ninguém, é apenas falar sobre isso, deixar registrado que eu acredito que muitas coisas virão no futuro, e acho que é bom deixar registrado, né? Bom, espero que Deus console o seu coração. Não é para assustar, né? Eu sei que tem muita gente fazendo terror na internet, mas Deus falou que todas essas coisas iriam acontecer, e faz parte do processo, né? Do momento que o Senhor vai vir. E eu acredito que está muito próxima a vinda de Cristo. E eu estou contando esse relato porque eu creio que está muito próximo a vinda de Cristo. Eu não sei se é depois da Terceira Guerra Mundial, se é durante ou antes, pouco importa. Mas eu sei que está muito próximo a vinda de Cristo, ou se, enfim, essa guerra vai esfriar e acontecer. Enfim, pode acontecer muitas coisas, a gente não tem não tem como a gente saber esses detalhes, mas eu acredito sim que o mundo está indo para um caminho bem difícil, e que as pessoas podem ser enganadas, né? Porque estão vivendo como se fosse, como se não se tivesse amanhã. As pessoas estão andando na rua, vivendo de qualquer jeito, não tem cuidado da sua vida espiritual. Muitos cristãos, até aqueles que estão em Cristo, eles estão vivendo de qualquer forma, e o mundo não está aí de qualquer jeito, né? O mundo está acontecendo coisas nítidas na nossa cara, e as pessoas estão simplesmente ignorando, né? Ainda mais ou aqueles que receberam Cristo como seu Salvador, né? Não conseguem ver mais a vinda de Cristo, eles não conseguem ver o escatológico acontecendo em tempo real. E eu oro para que o Senhor tenha misericórdia desses irmãos, que eles possam, que os olhos espirituais deles possam se abrir para o que está acontecendo. Não é só no mundo material, é algo espiritual. Há uma atmosfera se formando, um ambiente sendo construído para que a vinda de Cristo ocorra. E talvez você esteja aí disperso. Venho orar por você para que Deus possa te abrir os teus olhos espirituais. Bom, mais uma vez, reforçando, busquem ao Senhor, revelação ao Senhor, orem pelo Senhor, orem por mim. Não estou contando como uma profecia, mas sim como sonho, porque eu recebi por meio de sonho. E orem ao Senhor, e o Senhor revela todas as coisas para vocês, tá bom? O mesmo Espírito que há em mim, que é o Espírito Santo, há em vocês, que receberam o Senhor como Salvador. Basta você correr atrás, você não precisa ficar correndo atrás de profetada na internet, né? Você pode buscar ter comunhão com os irmãos, ouvir os testemunhos, mas não viver atrás de profecias, porque o Senhor pode revelar a você, né? E enfim, e aí a gente pode compartilhar as revelações entre a igreja, entre os santos, e isso se tornar algo cada vez mais real, mais profundo, e a gente tem uma visão melhor do que as coisas, do que vai acontecer nos próximos anos. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo e forte abraço.